Bom dia, sou Guilherme Miziara, eu estou aqui com o Fabrício Violim, do Banco BV, e a gente vai bater um papo aqui sobre evolução do mercado de investimentos, as tendências de growth, ambiente competitivo e inovação, que é o tema principal que o Fabrício trabalha. Fabrício, por favor, se você puder começar contando um pouquinho do seu trabalho e de como é que o BV vem se posicionando nesse espaço. Bom dia, Guilherme, obrigado pelo convite. Então, eu sou o Fabrício, trabalho no Banco BV, lidero a agenda de Open Finance, e como você comentou, no BV a gente tem uma particularidade que o Open Finance está dentro da área de inovação. Então, a gente gosta de olhar para toda essa agenda, explorando novas oportunidades, como a gente insere ela dentro dos nossos produtos, como a gente oferta o Open Finance para o cliente de forma que faça sentido, que ele veja aqui um benefício. Então vai ser legal aqui no nosso bate-papo poder falar um pouco aqui de alguns casos de uso que a gente tem. BV é uma casa de crédito, a gente pode expor aqui algumas iniciativas de sucesso que a gente tem, em investimentos também, acho que tem bastante oportunidade, vai ser bacana aqui ter esse bate-papo. Legal, bacana. Se você pudesse contar um pouco para a gente, assim, quais foram as principais áreas de foco que vocês tiveram nos últimos tempos aí, que vocês estão vendo as maiores oportunidades e desafios aí para fazer implantações de inovação aí relacionadas a esses temas que você trouxe dentro do BV? Vamos lá. Então, o BV é uma casa que está num processo de transformação. É uma casa líder em financiamento de veículos, então o crédito está no nosso DNA, fazemos isso muito bem, mas a gente está evoluindo a nossa proposta de valor para ser um banco relacional. E acho que aqui é onde o Open Finance apoia muito a gente a conhecer melhor esse cliente, a se relacionar melhor com esse cliente, a criar ofertas que realmente fazem sentido. Então, naturalmente, o primeiro espaço ali a gente buscou oportunidades foi no mundo de crédito. Então, a título de exemplo, a gente tem alguns números que até nos surpreenderam quando a gente escalou o uso do Open Finance, que é na questão de apurar a renda de um cliente. Então, você imagina que um brasileiro bate no nosso canal, a gente nunca teve um relacionamento com ele, a gente tem acesso às mesmas fontes de informação que todas as casas têm. E a gente começou a buscar no Open Finance uma informação mais precisa de qual é a real renda desse cliente. Será que a gente consegue melhorar e oferecer algo que faça mais sentido para as necessidades que esse cliente tem? E o que a gente percebeu aqui, Guilherme, é que metade dos clientes que compartilharam dado com o BV tiveram aumento nessa renda calculada. E é um número que realmente a gente não esperava. E tem alguns fatores para que isso tenha acontecido. Acho que os dois principais são o Open Finance é em tempo real, então eu tenho uma informação atualizada. Então, puxa, imagina que o Guilherme teve um aumento aqui de salário esse mês. Quanto tempo leva para essa informação chegar nas fontes comuns de informação? No Open Finance eu sei no dia seguinte. Então esse é um fato que é realmente bastante relevante. E o segundo, o Brasil ainda tem um percentual grande de informalidade na economia. Então a gente pode dizer seguramente que pelo menos 40% da população é informal. A gig economy, então essas plataformas como Uber, Rappi, iFood empregam dezenas, se não centenas de milhares de profissionais. São rendas que são difíceis de você capturar, que o Open Finance traz para a gente. E por que a renda, no final do dia? É porque a renda é a base para você determinar o limite de crédito de um cliente. Então, você aumenta a renda, você aumenta o limite, você produz mais crédito, que é o nosso carro-chefe do BV. Então, foi por onde a gente começou, a gente teve bastante sucesso nessa empreitada. Tá, legal. Pô, e ouvindo você falar, é sempre bacana ver que o resultado é positivo. Agora, às vezes, isso... e a gente está tentando agora também capturar esses aprendizados aí de todas essas fases anteriores. Eu acho que o crédito foi uma fase que está no estágio mais avançado e buscar os nossos aprendizados também para o que esperar para o mundo de investimentos. A primeira fase de investimentos, a 4A, foi implantada no ano passado. Então, se a gente pudesse fazer um paralelo, você me contasse um pouquinho dos percalços aí. Quais foram as maiores dificuldades e onde você vê os maiores desafios para você ter uma adoção mais ampla, um uso mais ampliado dentro do BV e projetando para o mercado em geral? Perfeito. Realmente a adoção ela é essencial para a gente gerar valor, porque dado é a matéria-prima do Open Finance. Sem dado, eu não saio do lugar. E no começo, não só o BV, mas toda a indústria, teve um desafio muito grande de convencer o cliente a abrir todo o histórico financeiro dele. Com um banco que às vezes ele nem tinha relacionamento. Não é fácil. O que a gente aprendeu nesse meio tempo é que mais importante do que o cliente entender
o que é Open Finance é o benefício que ele tem, se ele concluir esse consentimento, né? Então, crédito é uma forma bastante eficaz de você convencer o cliente, ele pode conseguir mais limite, ele pode eventualmente reverter uma decisão de crédito, ter uma aprovação, né, em função desse compartilhamento. Então isso funciona muito bem, né? Mas como você bem disse, né, a gente não pode só focar em crédito, né? No mundo dos investimentos a gente já tem alguns experimentos validados, né, e algumas teses muito boas, né, de como a gente aumenta a captação de maneira geral, né, do Banco BV, né? Mas antes de falar disso, né, acho que é importante dizer que o Open Finance, toda essa inovação do sistema financeiro, Open Finance, Pix, Drex, elas vão ter um impacto no comportamento do cliente, certo? O Open Finance, especificamente, eu entendo que ele vai fomentar a educação financeira. O cliente ele vai ser mais apurado, ele vai entender melhor aquele produto, é mais fácil comparar, então ele vai ser mais exigente, né, na hora de escolher em qual caso investir, que produto faz mais sentido, né? Vai comparar ali os percentuais de CDI, carência, tudo mais. Eu acho que no longo prazo o cliente ele vai demandar experiências cada vez melhores de investir, né? E aí eu acho que a Gorilla pode ajudar, né, com certeza, ajudando a fazer essas comparações, né? Então, de maneira geral, tem uma demanda por experiência, né, e o que a gente já fez, né, dentro de investimentos, né? Coisas bem simples como olhar para o perfil daquele cliente. Ele é um cliente poupador? Ele é um cliente que tem capacidade de investir realmente, né? Só isso, você já aumenta a conversão ali em praticamente 100%, né? Porque não faz sentido você oferecer CDB para quem não tem dinheiro para investir. É tão básico quanto isso. Aí você pode pensar em ganhos de eficiência, custo de CRM, tão simples quanto isso. E indo além, a gente consegue comparar o que o cliente tem em outro banco, né, e tentar oferecer algo melhor para ele, né, personalizado de fato, né. Então, indo por esse lado de segmentar o público-alvo, né, a gente consegue ter ganhos expressivos aqui de conversão, né, e também de ticket médio, tá? Assim, é possível, em alguns casos, multiplicar por 3 o ticket médio que o cliente investe nos CDBs do banco. Bom, muito bacana. Do ponto de vista técnico, operacional, tem algum tema que você chamaria a atenção, olhando para a experiência aí, recente? A gente acompanha muito, a gente é muito próximo das fases de Open Finance relacionado ao mundo de investimentos e a gente tem lidado com uma dificuldade grande, além da questão toda da frição gerada pelo consentimento, isso a ser solicitado para cada uma das custódias, com a qualidade dos dados que têm sido trocados e eu acho que tem um amadurecimento das instituições nessa troca também. É lógico que no mundo de investimentos a gente fala de uma quantidade muito grande de informações, uma variedade muito grande de informações e manter a coesão disso é sempre um desafio muito grande. Queria pegar para você aí se existe se tiveram temas técnicos, né, no final das contas, olhando para o mundo de crédito, né, nessas trocas de informações entre as instituições e como é que vocês trataram particularmente disso ou eventualmente conseguiram desenvolver esses cases de sucesso apesar dessas dificuldades? Ótima pergunta. O Open Finance no Brasil já está entrando no 4º ano, né? Então a gente já está muito melhor do que estava lá no início, isso é importante dizer, né? Mas sempre que entram dados novos no ecossistema, você tem uma curva de amadurecimento, de melhoria de qualidade. O investimento foi um dos últimos dados que entraram aí no 4º trimestre do ano passado. Então a gente sabe que nem todos os dados têm, né, a qualidade que a gente gostaria, né? Ainda tem, né, instituições que estão entrando, né, com todos os seus CNPJs no conglomerado, no ecossistema. Então é algo que ainda vai precisar de alguns meses para atingir um estado alto de maturidade, o que não impede a gente de já explorar oportunidades, né, como eu comentei aqui antes, né? Mas isso é olhando, né, do banco para fora, ecossistema, né? Mas olhando dentro de casa, né, quais são alguns desafios técnicos que a gente tem que ter? O primeiro deles é que o cliente no canal ele espera uma resposta online, né? Ele não quer compartilhar o dado hoje e ver um benefício amanhã, né? Ele quer ter uma oferta personalizada, algo melhor ali, segundos antes, né? Segundos depois, né, dele compartilhar os dados, né? Então, você precisa construir o trilho para esse dado caminhar, né, de fora para dentro de casa, fazer alguns tratamentos ali, algumas regras de negócio, seja de maneira interna, seja contratando algum parceiro de mercado. É um trabalho que tem que ser feito, você tem que limpar o dado, né? É semelhante a você extrair petróleo, né? Ele não está pronto para consumo, isso aqui para virar combustível você precisa refinar. Processo de refinamento. Exato. A analogia cabe muito bem aqui, né? E após esse dado estando limpo, padronizado, aí você de fato consegue pensar no benefício para o cliente, né? E aí esse last mile, que é a parte, digamos, bacana do trabalho, né? Que é quando a gente consegue
de fato mexer aí nos ponteiros aí do banco, né? Mas eu diria que a gente não pode menosprezar esse trabalho de infraestrutura, né? É algo que o BV fez a lição de casa lá atrás e por isso hoje a gente consegue ter feedbacks em tempo real para o cliente. Pô, legal, bacana. E pegando aqui um pouco, olhando um pouco para frente, né? Que áreas que você vê tendo maior impacto aí por essas evoluções do mercado? Quais são as principais tendências que você está vendo aí em mudar a dinâmica da distribuição de serviço financeiro e particularmente investimentos aí nos próximos anos? Olha, eu vejo em 2024 e 2025 a proliferação de serviços multibanco, né? Assim, a gente já ouviu vários nomes para isso, né? Super App, aplicativo integrador, né? Enfim, o conceito é simples, é o cliente, a partir de um único aplicativo, de sua preferência, acessar o saldo, os serviços financeiros de qualquer bancos que ele tenha relacionamento, né? E os habilitadores para isso estão sendo construídos nesse momento, né? Nós vamos ter a jornada de pagamento sem redirecionamento, as APIs estão ganhando maturidade, o tempo de resposta está sendo cada vez menor. Então você vai conseguir, de fato, proporcionar uma boa experiência multibanco para o cliente e eu entendo que ela vai chegar o momento que o cliente realmente vai poder optar por instalar um único aplicativo. E esse único aplicativo não necessariamente tem que ser, né, um banco onde ele tem conta. Eventualmente ele pode ser um banco em que ele tem apenas um investimento e eventualmente ele pode trazer os outros investimentos para esse banco. Ele pode trazer as informações de saldo e movimentar através do Pix todas as outras contas que ele tem, né? Então eu vejo isso, os habilitadores essenciais para que isso seja possível sendo construídos agora em 24, então 25 eu vejo aqui o surgimento dessas soluções, né? E a gente já vê, né, notícias, né, de grandes bancos usando o termo Super App e tudo mais, não é nenhuma grande novidade que eu estou dizendo. Mas com os habilitadores certos, eu entendo que isso vai ganhar bastante tração em 2025 e eu vejo um grande investimento indo nesse caminho e, né, acho que vale dizer, a inteligência artificial só vai potencializar isso, né? Ao ter tudo num lugar só, de maneira quase que transparente para o cliente, né? Por que não você dar dicas financeiras para esse cliente, insights personalizados, né, com inteligência artificial? Eu entendo que é o próximo passo. O primeiro, fazer os dados chegarem num lugar só, de maneira quase que transparente e depois você ter como se tivesse um personal banker ali, né, um assistente financeiro ali baseado em IA para ajudar ele. E quando eu falo decisões financeiras, não necessariamente é uma decisão só no investimento, pode ser algo tão simples quanto qual é o melhor cartão para fazer essa compra, pode ser uma pequena decisão do dia a dia, né? Coisas que um gerente humano não teria nem tempo nem condições de fazer, né? Então, ou no mínimo você tem que garantir a consistência, né? Você vai conseguir dar uma consistência nesse atendimento, né, em qualquer situação do cliente que a automação permite, né? Exatamente, então eu vejo esse um grande espaço a ser explorado aí em 25. Pô, legal. E nesse contexto todo, a gente falou muito de evolução de modelo, evolução de inovação. Como que você vê a tecnologia impactando tudo isso, né? Você falou de inteligência artificial, tem outras áreas de uso de dados ou de tipo de tecnologia que você vê que são relevantes aí, que podem, que vocês têm priorizado lá dentro do banco e que vocês estão olhando com mais atenção? Eu vou falar aqui um pouco da minha visão, tá? O sistema financeiro brasileiro está evoluindo rapidamente, né? A atual gestão do Banco Central está criando os habilitadores para novos serviços financeiros. Eu vejo que a gente está construindo a fundação menos preocupado se a gente vai ter um caso de uso hoje, mas para abrir possibilidades futuras desses serviços surgirem e evoluírem. Então, qual vai ser o novo chassi do sistema financeiro nacional? O Pix, que a gente bem conhece. O Pix não está pronto, é bom dizer, tem muita coisa surgindo também, ele está evoluindo. O Pix na cobrança, com a recorrência, o Pix vai ser inteligente também, né, com regras, gatilhos. O próprio Open Finance, né, e o Drex, né, Real Digital. Então, tudo isso somado vai pintar aqui um cenário diferente do que a gente tem hoje e que vai permitir surgir serviços que são até difíceis de prever, né? E ainda assim, e em cima disso, você tem a possibilidade de acelerar com inteligência artificial, enfim, e outras soluções. Então, eu vejo que a nova geração de serviços financeiros, ela está começando agora, está engatinhando. Não vou me arriscar em fazer muitas previsões aqui, mas acho que o que é seguro a gente afirmar é que os serviços financeiros eles vão ser cada vez mais intuitivos, fáceis de usar, pensando em simplificar a vida do cliente. Acho que esse é algo que a gente pode afirmar com alguma segurança, né?
quais serviços são esses, que caras eles vão tomar, eu não me arrisco a dizer, tem muita coisa nova surgindo e muita novidade aí para a gente trabalhar. Pô, muito obrigado, tá? Super oportunidade aqui de ter você aqui, foi muito interessante conhecer mais a sua perspectiva. Já fechando, se você quiser fazer alguma consideração final, trazer algum tema para a luz, e de todo jeito agradeço aqui, Fabrício. Não, eu que agradeço o convite. É sempre bom estar num evento como esse, muitas conexões, né? E a gente ajuda a alimentar aqui as ideias que a gente tem para o futuro, né? E obrigado pelo convite mais uma vez. Fechado, obrigado.